que se apresenta como um consolador, como um bom pastor que nunca deixa uma ovelha desamparada. Vamos fazer uma prece inicial que se destina a harmonizar os nossos pensamentos, serenar as nossas mentes, para depois darmos início aos trabalhos da manhã de hoje, que é a nossa palestra pública. Amado Mestre Jesus, vem em nosso socorro, nos ajudar nos nossos momentos de angústias e socorrer-nos com bastante amor, harmonia e principalmente perseverança. Enquanto seres imortais, que possamos confiar no nosso potencial e principalmente acreditar que nunca estamos sozinhos. Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele se propõe a nos ajudar, principalmente nos momentos em que mais precisamos. Com essa prece, damos por iniciados os trabalhos da manhã de hoje. O tema de hoje, aparentemente polêmico, nada vem a ser do que uma perspectiva, do que uma proposta de nos esclarecer sobre um trabalho que é feito diariamente e constantemente nas casas espíritas, que é um tratamento espiritual. O que é um tratamento espiritual propriamente dito? Conforme o próprio nome diz, um tratamento espiritual é uma espécie de atividade em que a harmonia divina se propõe a nos acolher. Mas, por outro lado, nós que procuramos um tratamento espiritual, até mesmo pela construção morfológica da expressão, nós não estamos bem. Quem procura um tratamento espiritual, aparentemente busca se equilibrar, aparentemente busca se fortalecer, como também procura algumas respostas. E o Espiritismo vem nos ensinar, pela pluralidade das existências, que nós, no nosso processo de jornada reencarnatória, nos encontramos com inúmeros desafios que são intrínsecos ao nosso progresso. A doutrina espírita, pela questão 268 do Livro dos Espíritos, nos ensina que todos nós passamos por um processo de planejamento reencarnatório. Alguns de nós conseguimos colaborar no nosso processo de volta à matéria, e outros, a depender da situação de equilíbrio, são ajudados por espíritos mais lúcidos, são ajudados por individualidades mais experimentadas nesse processo de planejamento. Então, nós, nessa perspectiva vertical de continuidade da vida, passamos, quando voltamos à matéria, por certas situações que a doutrina espírita nos apresenta um conceito de provas e expiações. Então, o tema de hoje ele se destina a tentar colaborar com a compreensão de algo que muitas vezes a gente se contesta. O que é que a gente faz, entre aspas, para merecer tanto sofrimento? As nossas provas, na verdade, elas vêm a ser uma experimentação do espírito que, reencarnado, passa por algumas turbulações para aprender. Por exemplo, na época da escola, existia uma disciplina chamada matemática, que particularmente eu tentava correr longe, principalmente da tabuada. Mas, no meu processo de alfabetização
cognitiva, eu tinha aquela experimentação. E eu tinha duas provas em relação ao aprendizado da tabuada. Com a minha mãe, que tinha um chinelo do lado, e na escola, com a futura correção do professor, que me atribuía ali algumas notas. E toda vez que eu me dirigia a uma prova, logo no caminho, eu ficava esperançoso, porque, por incrível que pareça, nós somos muito esperançosos, porque no fundo, a gente sabe que a vida vai dar certo. E no ônibus, a caminho da escola, eu ficava torcendo para cair a tabuada do 1 e do 5. Mas nem sempre caía. E eu ficava me contestando. Mas por que não cai? Porque vai cair a tabuada do 8, do 9, que é a mais para frente, que na perspectiva de decoreba que eu tinha à época, era a última que eu deixava para estudar. E naquela época, eu não sabia da importância, entre aspas, de manipular aqueles números. É um processo que me fez compreender, sob muito martírio, sob provas, sob recuperações, o sentido da lógica. E a lógica que tanto me faz entender a doutrina espírita hoje. Então, se hoje eu consigo, mesmo em uma perspectiva intuitiva, entender a doutrina espírita, se deve a um martírio que eu passei há algumas décadas, que se chama tabuada. Esse exemplo, aparentemente simples, ele significa, em uma perspectiva simbólica, o que é o nosso progresso. Porque hoje a gente passa por algumas dificuldades e não entende. Hoje a gente passa por algumas dificuldades e pensa que não vai dar certo. Mas ninguém foi criado propenso ao fracasso. Todos nós somos, na verdade, destinados a sermos espíritos angelicais da categoria crística, que vivencia o amor como se fosse um ato fisiológico, como é o ato de respirar. Mas até lá é preciso passar pela experimentação da matéria. Em uma ideia de progresso, a doutrina espírita nos apresenta que o planeta em que nós habitamos é o segundo, numa escala de 5, em termos de progresso. Então, o mundo de provas e expiações, conforme Allan Kardec descreve no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai, se propõe a nós aprendermos. Muito embora nós associamos o mundo em que habitamos a sofrimento. Muitas vezes, tudo que a gente passa, a gente pensa que é um martírio. A gente torce para passar logo, a gente se contesta porque está passando por aquilo, mas em uma perspectiva de resiliência, cada um de nós tem o seu próprio processo. Cada um de nós tem a sua própria experimentação. Porque nós somos individualidades. E muito embora nós estejamos em um mundo que possui como um ponto de atração o que nós pensamos, nós estamos ligados por afinidades mentais, nós estamos ligados por hábitos espirituais. Os nossos processos de provas e expiações, eles se diferenciam como se fosse por um fio de cabelo. Não são iguais, mas são muito semelhantes. E se trabalharmos uma perspectiva de autoconhecimento, se trabalharmos uma perspectiva de olhar para si, que esse também é um propósito do Espiritismo, nós podemos enxergar que tudo que a gente passa gravita no entorno de 3 sentimentos: orgulho, vaidade e egoísmo.
E é o sentimento do egoísmo que tanto nos faz negar a intercessão divina que aparece na nossa vida diariamente. Porque enquanto egoístas, nós não queremos passar, entre aspas, por um sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. A verdade é essa. Mas a experimentação da matéria, conforme já dito, é um processo natural do nosso progresso. Não bastasse isso, não bastasse as nossas próprias limitações, as nossas próprias experimentações, os nossos próprios resgates, os nossos próprios processos de planejamento reencarnatório, que nos induz a encararmos as nossas provas. Nós temos, no âmbito da psicosfera da Terra, o que é psicosfera? É um termo técnico espírita que significa nada mais do que a nossa vibração mental. O que nós pensamos. E a psicosfera da Terra, ela está circundada por espíritos semelhantes a gente. Porque ninguém gira a chave, ninguém faz uma mudança completa de 359 e não de 360 graus, porque um dia desse eu aprendi que quando a gente gira 360 graus, a gente volta para o mesmo ponto. Então a mudança radical é uma mudança de 359, em que a gente vai vivenciando novos roteiros, novos contextos e não chega do ponto que partiu. A gente chega no cume de uma montanha em que nós podemos nos ver em uma perspectiva de passado lá embaixo. E muitas vezes a gente se engana quando a gente se compara com o outro. Que o outro tem uma vida mais próspera, o outro tem um processo de reencarnação mais fácil, o outro tem acessibilidade ao mundo material de uma perspectiva mais universal. Mas a proposta espírita é nos compararmos com duas individualidades. Com quem nós fomos ontem e com Jesus Cristo, o nosso modelo e guia. A gente pode tomar o outro como uma lição, mas não como um espelho. Porque nós temos os nossos próprios processos, as nossas próprias limitações. Porém, contudo, entretanto, mas nós temos inúmeras habilidades, competências a serem desenvolvidas. E nós, conforme Paulo nos ensina em uma carta aos Tessalonicenses, embora passemos temporariamente sobre as sombras, somos filhos da luz. Paulo resgata uma lição de Jesus no Evangelho de Mateus, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, que façamos brilhar a nossa luz. E a luz, ela brilha de dentro para fora. Muito embora a gente pense que seja o inverso. Toda essa perspectiva de construção de um discurso otimista, ela estremece quando a gente se depara com as nossas dificuldades. Porque é bom demais falar em otimismo. É bom demais ter uma perspectiva da vida poliana. Poliana é um livro destinado para crianças que adultos precisam ler, anualmente, inclusive, de uma menina que tudo que acontece, ela vê o lado bom da vida. Tudo, absolutamente tudo. Tá chovendo. Ah, meu Deus, ainda bem que eu não estou me queimando do sol. Tá sol. Ah, meu Deus, ainda bem que não está chovendo. E por aí vai. Então, falar dessa construção otimista é
um comportamento fácil. Porque são nas nossas experimentações que toda a proposta do cristianismo, lá no Novo Testamento, que toda a proposta do espiritismo chacoalham, são postas à prova. Deixam um contexto teórico posto em evidência, em que a gente procura encontrar as nossas respostas e praticamente não encontra. Além de os nossos processos serem muito difíceis, nós ainda temos uma interseção do mundo espiritual. Porque, conforme registra a questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos muito mais do que possamos imaginar. Isso quer dizer que quem eu sou representa o que eu penso. Ou, em uma perspectiva inversa, para a gente acordar a mente e não para se confundir, quem eu sou representa o que eu penso. Quem eu penso representa o que eu sou. E no nosso processo de interação neurológica, no nosso processo de sinapse, em que a gente vai pensando, e a inteligência dos principais atributos do espírito, a gente começa ao que o espiritismo chama de plasmar. A gente começa a irradiar ondas eletromagnéticas. A gente começa a estabelecer um padrão de frequência que o mundo espiritual conecta. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma forte inclinação para o álcool, certamente eu vou me conectar com espíritos que têm a mesma inclinação do que eu. Se eu sou uma pessoa que tem inclinação à drogadição, à sexolatria, eu vou me conectar com espíritos que vibram na mesma faixa mental, na mesma sintonia espiritual. O espiritismo, ele não vem ensinar nada novo. Ele vem nos mostrar, por depoimentos e relatos, algo que sempre existiu, que é a lei natural descrita por Allan Kardec e a equipe do Espírito de Verdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Que a gente vai se conectando com o mundo espiritual da mesma forma em que a gente se conecta na perspectiva da matéria. Na perspectiva da matéria, nós temos 3 ou 4 hipóteses aí, contextos de socialização. Nós temos o contexto familiar, nós temos o contexto social, que são os nossos amigos, nós temos o contexto do trabalho, e para quem é do movimento espírita, quer seja do trabalho ou do estudo, nós temos aí o próprio movimento espírita. E a gente vai, salvo nas relações de trabalho, salvo nas relações de família, escolhendo quem a gente convive. E normalmente, quando a gente não está na mesma vibração de um colega, a gente tende a se afastar. Ou, por outro lado, quando a gente está na mesma vibração de um amigo, a gente tende a se aproximar. Porque nós somos levados por um processo de escolha que reflete, conforme já dito, quem nós somos. Reflete quem nós pensamos. E muitas vezes, para não dizer várias, a gente se conecta, a gente entra em comunhão espiritual com espíritos no mesmo patamar vibratório que a gente. E lembrando a tabuada do começo da intervenção de hoje, se nós, segundo caracteriza a questão 101 do Livro dos Espíritos,
Somos espíritos imperfeitos, ainda materialistas, ainda muito vinculados às facilidades da carne. Certamente que nós iremos nos conectar com espíritos que vibram nessa mesma faixa vibratória. É aí, por exemplo, onde nós ficamos vulneráveis a um processo chamado obsessão, que não tem nada de fantasmagórico. Um processo obsessivo é uma consequência de quem nós somos, que às vezes demora muito tempo para nós percebermos que estamos em um, e demora muito tempo para nós sairmos de um. Porque um processo obsessivo é o reflexo da nossa construção de hábitos. Mas, conforme registra Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, existe solução para isso. Porque Jesus não abandona ninguém. Principalmente os que mais precisam. Quem diz isso é o próprio Cristo no Evangelho de Marcos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E a eles, que eu me incluo, os doentes da alma, que se destina à misericórdia do Cristo. E quando a gente chacoalha, quando a gente entristece, quando a vida aparentemente perde o sentido, tudo fica nebuloso. Quando a gente está no trânsito, a gente não torce para o sinal ficar verde. A gente cai em um hábito de dizer, está vermelho, de novo, nada dá certo. Vai chegar no estacionamento, não vai ter vaga. Aí às vezes tem, uma vaga, que sorte. E aí, quando a gente se depara com esse atoleiro de ânimo, digamos assim, compete a gente dar o primeiro passo. Está lá em Mateus. A cada um conforme as suas obras. A experimentação da matéria, conforme registra a questão 167 do Livro dos Espíritos, se destina a nós arregaçarmos as nossas mangas e fazermos a nossa parte. Está lá em Lucas. A cada um conforme as suas obras, e muito foi dado a quem muito, quer dizer, muito será cobrado a quem muito foi dado. Numa perspectiva filosófica, e o Espiritismo ele se baseia na filosofia, o maior dom que Deus nos dá é a oportunidade de voltarmos à matéria. É a oportunidade de reencarnarmos. E quando o Espiritismo vem falar em lei do progresso, ele diz que todos nós, hoje, 23 de fevereiro de 2023, 8h23 da manhã, somos a nossa melhor versão. Cicatrizada, experimentada, sofrida, é verdade, mas em pé. Mesmo com as nossas vicissitudes, mesmo com as nossas desesperanças. E a intercessão divina é tamanha que ela nos possibilita um amparo. Tá lá, tá tudo no Cristo. Tá lá no vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
No vinde a mim, o Cristo não se propõe a pegar o nosso peso e conduzir o nosso caminho. O Cristo se propõe a dissipar, a ajudar, a nos dar a mão, a nos socorrer nos nossos processos de dificuldades. Aí vem o ensinamento espírita, que a gente começa a se encaminhar para o final do nosso encontro. Numa ótica espírita, nós temos a perspectiva de amparo, por exemplo, do nosso anjo da guarda, que é um espírito que nos conhece, aproveitando o tempo aí, na perspectiva de calendário, de outros carnavais. É um espírito que sabe das nossas limitações. Por outro lado, é um espírito que sabe dos nossos potenciais. É como se fosse o nosso melhor amigo. Imaginemos os nossos melhores amigos. E quem não tem um melhor amigo, ainda é tempo de fazer. Porque é bom demais. A gente liga, aperreado, só escuta, aí começa. Aí não, beleza, a gente desliga, não, só queria isso. Só queria falar. Aproveitemos e liguemos, não mandemos áudio. Porque não necessariamente a gente consegue escutar o áudio na hora. Não necessariamente o receptor do áudio vai ter uma atenção para escutar como se fosse uma ligação, um encontro pessoal. O nosso anjo da guarda possui um laço de amor muito mais intenso do que os nossos melhores amigos. Então, o nosso processo de tratamento espiritual começa com a reviravolta que queiramos dar ao nosso hábito. Se eu estou triste, se eu estou em uma vibração mental que me leva às mesmas situações que eu não gosto, então eu devo tentar romper um paradigma. Eu devo tentar romper um hábito, começando com a nova rotina. E o Espiritismo vem nos dizer que somos o que pensamos. E quando a gente adormece, que a gente desdobra, a gente volta para o mundo espiritual e todos nós viemos de lá, todo mundo aqui desdobra. É um processo fisiológico do espírito. E quando a gente desdobra, nós fazemos interações com a qualidade dos pensamentos que nós temos durante o dia. André Luiz, em um livro Mensageiros, no capítulo 23, ele vem falar sobre amparo espiritual, sobre tratamento espiritual quando a gente dorme. E ele vem dizer sobre a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Tem uma frase lá no capítulo que ele diz mais ou menos assim: quem dorme em desequilíbrio tem uma forte tendência a ter pesadelo. E ele vem descrever a história de Ana. A gente já está aqui faltando 2 minutos para contar a história de Ana. Certa vez, André Luiz, em suas andanças, em seus trabalhos, se deparou com um espírito em sonho desdobrado que não tinha um hábito, digamos assim, do cristianismo em seu cotidiano. E nós, em uma perspectiva espiritual, somos muito mais amplos porque nós não temos mais as máscaras e nós somos perceptíveis pela energia que irradiamos. E André Luiz se contesta: olha só, que pessoa, como diria um amigo meu, que figura é essa? E vai lá. E começa a entender o processo de Ana, daquela mulher. Que embora ela não esteja vibrando no mesmo padrão dele, está a caminho.
porque todos nós estamos a caminho. Aí André Luiz socorre Ana e fica surpreso. E vira para o mentor, salvo me engano, chamado Aniceto, e diz: não consigo perceber como foi um processo natural eu ajudá-lo. O nosso processo de tratamento espiritual, ele depende primeiro da gente mudar o hábito e segundo e principalmente nós termos a sensibilidade de permitir a intercessão divina nos chegando. No âmbito da casa espírita, e a luz vermelha acaba de acender, isso quer dizer que eu estou nos finalmente dos finalmente. Opa! No âmbito da casa espírita, nós temos várias tendências de tratamento espiritual. Nós temos o atendimento fraterno, nós temos a possibilidade de colocarmos o nome para um grupo de vibração que reza, que se destina, que tem o propósito de rezar, de fazer uma prece, de vibrar para nos tirarmos da nossa zona mental. Nós temos o passe, nós temos as reuniões públicas, nós temos os estudos, inclusive o nosso semestre de estudo volta segunda-feira. Nós temos várias oportunidades, na verdade, um banquete espiritual pelo qual nós podemos recomeçar. Então, se a gente passa por um processo de dificuldade, ânimo. Bate o pé assim. Me ajude, meu Deus. Não me deixe sozinho. A gente mentaliza o anjo da guarda. E a gente pode ter uma perspectiva de mudar o nosso hábito, de mudar a nossa rotina. Sábado eu estive aqui em uma palestra e disse que ninguém muda em uma palestra. Aí, ao final, a mulher veio conversar comigo e disse: muda. Porque, às vezes, a gente está aqui e uma palavra quebra toda uma sequência de pensamento. Aí eu passei o carnaval pensando nisso. E se tem algo que a gente pode falar em uma palestra, em uma reunião pública, que nos fortalece, é um sentimento chamado fé. Porque um pai, um bom pai, nunca deixa uma porta aberta para o filho arrependido. E a lógica da vida, a lógica da reencarnação, a lógica do espiritismo são oportunidades de recomeço. O tratamento espiritual começa dentro da gente, quando a gente procura ajuda. E se o problema for muito intenso, primeiro a gente procura uma ajuda profissional. Não nos enganemos. Da psiquiatria, da psicologia, das ciências da saúde. E complementamente, de maneira complementar, nós procuramos um tratamento espiritual, que é gratuito e pautado em um sentimento chamado amor. Era isso que tínhamos para falar. Vamos agora à nossa prece final, em que a gente tende, para quem puder, estabelecer um momento de concentração, conectando-se com o seu anjo da guarda e dizendo: meu amigo, minha amiga, guarda a minha reencarnação, me ajuda nos meus sofrimentos, me tira da escuridão. Somos ligados por laços coesos de amor. Vem, me socorre da dor. Me dá ânimo perante a desesperança. Vem comigo nessa minha nova andança. Que a minha jornada reencarnatória não seja algo temerário e difícil. Porque com o amor de Deus, eu consigo enxergar
a benevolência do Cristo, sal da terra e luz do mundo, que eu faça brilhar a minha luz e, para isso, me balize do pão da vida, que é a obra de Jesus. Com essa prece, damos por finalizados os trabalhos da manhã de hoje. Agora teremos o passe, que não é obrigatório para quem esteja aqui pela primeira vez, as nossas boas-vindas. Fiquemos quietinhos no nosso canto, se possível, com bons pensamentos, que a equipe do passe chamará. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.